Deixa eu abrir aqui a pauta para a gente ir para o próximo assunto. Pô, próximo assunto é maravilhoso, hein? Galera, vamos falar do Ben Simmons aqui? Temos que falar do Ben Simmons, hein? Ben Simmons finalmente estreou pelo Brooklyn Nets, estreou ontem contra o Philadelphia 76ers. Um jogo duro para o Brooklyn, onde o Sixers venceu. E venceu muito bem, obrigado, né? Com uma baita de uma vantagem, né? Uma baita de uma vantagem. Mas o fato é que o que o Nets queria fazer, o Nets fez, né? Apesar da derrota, o Nets fez o que queria fazer, que é testar o Ben Simmons de todas as formas possíveis. Ontem foi impressionante, tá? Ontem foi impressionante como que o Steve Nash abdicou da vitória para testar o Ben Simmons de todas as formas. Porque é o seguinte, velho, quando você utiliza o mesmo jogador de 4 formas diferentes num jogo, você está disposto a perder, você está disposto a correr risco. É um risco que você está correndo. O Steve Nash, para mim, ontem, ele deixou bem claro que ele estava disposto a correr esse risco para ver qual o melhor jeito de utilizar o Ben Simmons. E apesar de eu ter gostado dos testes que ele fez, eu acho que ele ainda não tem claro na cabeça, tá? Eu acho que ele ainda não tem claro na cabeça como que ele vai usar, tá? Eu acho que ele não tem claro na cabeça como ele vai usar o Ben Simmons, porque é o seguinte, ele começou o jogo com o Ben Simmons de titular, né? Com starting five com Curry, Joe Harris, Durant, Simmons e Claxton. E deu certo, né? Nesse sistema, Simmons e Curry foram os armadores principais. O Ben Simmons levando a bola da defesa na maioria das situações. E em situações de meia quadra, o Ben Simmons ia jogar na 4, ia jogar de power forward, sendo um power forward passador, né? Armando por dentro do garrafão. Depois, né, na metade do primeiro período, o Steve Nash utilizou o Ben Simmons como armador primário, botando ele de fato como armador, jogando com o Patty Mills, jogando ainda com o Joe Harris também, botando ali o Royce O'Neal, né, e o Darren Sharp. Aí o Ben Simmons jogou como ele jogou no Philadelphia na reta final como armador. E eu gostei até a página 2, porque eu acho que nesse... E aí o problema não foi o Ben Simmons, o problema foi o redor dele. Eu acho que desse jeito que o Steve Nash montou o time para o Ben Simmons ser o armador primário, faltou um pouco de artilharia para o Ben Simmons, tá? Ele, Royce O'Neal e Darren Sharp no mesmo time, né, não deu muito certo. Eu senti que não deu muito certo. Então, essa foi a segunda forma que ele utilizou Ben Simmons. Com essa mesma estrutura de time, ele puxou o Patty Mills para 1 e depois jogou o Ben Simmons na 4. Aí ele mudou novamente o jeito, né, de utilizar o Ben Simmons. Não gostei dessa forma. O Ben Simmons jogou muito aberto. Né, jogou muito aberto mesmo. E aí eu não gosto, o Ben Simmons não pode jogar aberto. E aí, no segundo tempo, o Ben Simmons foi utilizado da forma que muitos esperavam ver ele, que muitos estavam ansiosos para ver ele. Ben Simmons foi utilizado como pivô na metade final do terceiro período. Né, o Nash botou um small ballzaço com Durant, Curry, Joe Harris, Mills. Mills não, Royce O'Neal e Ben Simmons. Formou ali um small ballzaço sem ninguém de referência, mas botou Ben Simmons para ser essa referência. E posso falar? Eu gostei da ideia, hein? Eu gostei da ideia, tá?
nesse momento em que o Nash botou o Ben Simmons na 5 e formou esse small ball, foi o momento em que o Nets teve o maior volume de pontuação no jogo. Né? O Nets teve um baita de um volume de pontuação quando botou o Ben Simmons na 5. Por quê? O time ficou mais rápido. A transição do Nets estava rápida com o Ben Simmons jogando como ala pivô. Estava rápida. Só que com ele como pivô, sendo a primeira opção para o rebote, essa transição do Nets foi muito mais rápida, muito mais incisiva e muito mais eficiente até. Muito mais eficiente, eu diria. Eu não estou dizendo que o Ben Simmons vai ser utilizado todo o jogo como pivô. Não acho, porque senão, né, o Nets não teria renovado com o Claxton. O Nets pretende utilizar o Claxton como pivô. Mas essa forma do Ben Simmons ser utilizado como pivô ontem, eu acho que abriu aí um pouco o playbook do Nets. Porque o playbook do Nets é muito fácil de você prever. É screen para arremesso saindo do pick and roll e jogadas e muito motion para deixar Kevin Durant e Kyrie Irving no 1 contra 1. Esse é o playbook do Nets. Com o Ben Simmons jogando na 5, esse playbook dá uma boa estendida. Porque o Ben Simmons, e aí, velho, você que critica o Ben Simmons, desculpa, você vai ter que aceitar isso. O Ben Simmons é um dos melhores passadores que a liga tem. O Ben Simmons é um dos jogadores mais inteligentes que a NBA tem. Ah, Luiz, mas ele não é inteligente, ele não sabe arremessar. São coisas diferentes. Uma coisa é mecânica, outra coisa é inteligência, é QI de basquete. O QI de basquete do Ben Simmons é avançadíssimo, é muito alto. Ontem ele deu alguns passes que mostraram isso, como a leitura de quadra dele é maravilhosa. E a gente tá falando de um cara que tem caixa para aguentar o tranco no pivô. Velho, Ben Simmons é um dos melhores defensores da liga. Para mim, ele já deveria ter sido deploy em algum momento. Ele deveria ter sido deploy em algum momento. Não foi ainda, mas ele poderia ter sido. Então, essa ideia que muitos viam como extremamente utópica do Ben Simmons na 5, não tem como, Ben Simmons de pivô, cara, tá se mostrando uma ideia muito válida. Tá se mostrando uma ideia muito válida. Eu gostei, tá? Eu gostei do que eu vi ontem do Ben Simmons. Eu não gostei muito do que eu vi da rotação do Nets. Acho que a rotação do Nets não tá ainda tão bem acertada. Acho que o Nash tem que repensar algumas coisas, como por exemplo, Royce O'Neal jogando em duas formações diferentes. Eu não gosto. Eu não gosto. O Royce O'Neal é um jogador para jogar num sistema e deixar ele lá. Porque ele não tem uma capacidade de adaptação tão grande assim. Eu senti que o Durant ficou meio estático quando o Ben Simmons jogou como ala pivô, tá? Não tô dizendo que o Durant jogou mal, tô dizendo que o Durant ficou muito estático. O Durant ficou numa posição onde a função dele era dar 2, 3 toques na bola e arremessar. Aí eu acho que você não utiliza o Durant da melhor forma possível. Aí, pelo menos foi a impressão que eu tive. Mas o Ben Simmons em si, eu acho que ele foi bem. Óbvio que em estatísticas, em números, ele não foi espetacular. Mas em atuação, eu acho que ele foi bem, cara. Acho que ele se saiu bem. Acho que ele conseguiu mostrar o que precisava. E, principalmente, jogou com confiança. Isso era importante, cara. Acima de jogar bem, acima de impactar, o Ben Simmons tinha que jogar com confiança. E isso ele fez. Foi confiante, não teve medo de arriscar. Tentou ali um fadeaway ridículo? Tentou um fadeaway ridículo. Foi ridículo o fadeaway que ele tentou. Mas, pô, tava ali para isso. Né? Arriscou, foi para cima, né? Deu enterrada, inflamou a torcida. Eu senti que a torcida do Nets saiu satisfeita daquele jogo.
A torcida do Nets terminou de assistir e pensou, beleza, dá para encaixar o Ben Simmons no time. Porque essa era uma das grandes dúvidas. Dá para encaixar o Ben Simmons no time? Ontem, o Nash provou de diferentes formas de que dá sim para encaixar o Ben Simmons. E também mostrou que Ben Simmons jogando de pivô é sim possível e é sim viável. Acima de ser possível ou não, o importante é, era viável? Mostrou que sim, é viável e não se surpreendam se essa formação com 4 jogadores móveis e o Ben Simmons no pivô for mais utilizada, tá? Não se surpreendam se isso acontecer.